Olá, bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nosso conteúdo de hoje vamos dar continuidade ao nosso sistema digestório. Nas páginas 67 até a página 72, está falando sobre alimentação saudável, sobre pirâmide alimentar. O conteúdo que vocês já leram, já marcaram as partes mais importantes, já fizeram até um café da manhã saudável. Hoje nós vamos dar continuidade, então, na página 73. Na página 73 está falando sobre os transtornos alimentares da adolescência. Vamos ver 4 transtornos alimentares: obesidade, anorexia, bulimia e vigorexia. A obesidade nada mais é do que o excesso de tecido gorduroso na composição corpórea. A OMS ela considera a obesidade um dos 10 principais problemas de saúde pública, considerando então como uma epidemia. Então, nós precisamos ter uma boa alimentação, termos uma alimentação equilibrada, termos uma alimentação saudável para que nós não possamos então ficar obesos. A anorexia, ela é conhecida como a doença dos modelos. Por que doença dos modelos? A magreza, ela se tornou sinônimo de beleza. Então, muitas meninas, principalmente, muitas mulheres, mais comum, nas mulheres, elas querem a qualquer custo ficarem magras. Então, o que é a anorexia? A pessoa ela começa a emagrecer e não se acha magro o suficiente para poder se tornar, achar que ela está bonita. Então, ela começa então a não se alimentar, começa a ficar realmente longos períodos sem se alimentar para poder ela emagrecer. Isso é uma doença mais comum entre os 13 e 30 anos e é realmente uma doença, doença que precisa ser tratada, ser tratada com psicólogo, com ajuda de psicólogos, muitas das vezes talvez até ajuda de medicamentos, para que assim a pessoa possa realmente ver que ela não está fazendo bem para o próprio corpo. A terceira doença é a bulimia. Ela é muito parecida com a anorexia. A diferença entre bulimia e anorexia é que na bulimia a pessoa come, porém ela o quê? Ela quer jogar, ela se sente culpada porque comeu muito e aí quer o quê? Jogar para fora aquilo que ela comeu. Ela provoca vômito ou faz uso de laxantes para poder jogar para fora aquilo que ela comeu. Então, a diferença entre bulimia e anorexia. A anorexia, a pessoa ela não come, ela fica longos períodos sem se alimentar. Já a bulimia, a pessoa come, porém depois se sente culpa porque comeu e joga para fora através de vômito, provocando o vômito ou através de laxantes o alimento. Já a vigorexia, ela é uma doença conhecida como síndrome de Adonis. É uma doença mais comum em homens, no qual eles querem ficar a todo custo fortes, musculosos. E aí eles frequentam academias, tomam anabolizantes, tomam remédios para eles poderem ficarem com uma necessidade, para eles ficarem desenvolvendo músculos, para eles ficarem muito fortes. Então, essa é também uma doença que precisa também ser tratada, através de apoio psicológico, apoio muitas das vezes até com medicação. Tá? Então, a gente viu aí 4 transtornos: obesidade, anorexia, vigorexia e bulimia, muito comum nessa fase da adolescência. Na página 76, nós iremos falar sobre o cuidado com os dentes. Nós sabemos que nós precisamos cuidar dos nossos dentes, por quê? O primeiro processo, o primeiro passo da digestão começa onde? Começa na boca. A boca é o nosso primeiro órgão da digestão. Então, nossos dentes, eles precisam estar fortes, saudáveis o suficiente para poder fazer o processo de quê? Da mastigação. Por quê? Porque as primeiras partículas, elas são quebradas dentro da boca. Então, precisamos cuidar dos nossos dentes. Precisamos fazer uma escovação correta, diária, no mínimo 3 vezes ao dia. Precisamos usar fio dental. Precisamos ir ao dentista regularmente. Aqui fala no mínimo de 6 em 6 meses que nós precisamos ir ao dentista para cuidar dos nossos dentes, tá? Nós temos aí 4 formatos dos nossos dentes. Nós temos os incisivos, os caninos, os pré-molares e os molares. Cada um ele tem uma função.
Os incisivos, eles têm a função de cortar os dentes. Os caninos têm a função de perfurar o alimento. Os premolares têm a função de moer os alimentos. E os molares, ele tem a função de amassar os alimentos. Então, nós temos essas 4 formas, esses 4 formatos dos nossos dentes e com essas determinadas funções. Os primeiros dentes, eles começam antes do primeiro aninho. Depois, a primeira dentição completa, que é composta por 20 dentes, do 2º até o 6º ano. E a segunda dentição, ela é composta por 32 dentes. Na página 78, está aí falando sobre o cuidado com os dentes, né? Nós temos que evitar açúcar, nós temos que tirar essas partículas de alimento que ficam retidas dos dentes com fio dental, nós temos que ter aplicação de flúor. A nossa água, ela já tem o flúor, mas precisamos ir ao dentista regularmente, fazer aplicação de flúor, temos que fazer uma boa escovação dentária, tá ok? Para casa vai ficar a atividade da página 79. Muito bem, página 79 vai ficar a atividade para casa de vocês. E a correção ela vai estar disponível no Eclass na próxima aula, tá ok? Um abraço, 8º ano.